Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a tentação de Jesus, um dos fatos mais conhecidos da história cristã, e alguns outros destaques também para a gente comentar um pouco. O versículo 1, ele é de suprema atenção, que diz que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador chegou e disse: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, E a gente vai ver mais duas tentações seguidas, A próxima, o tentador coloca Jesus no pináculo do templo, manda que ele se lance abaixo. Jesus responde dizendo que Deus não deve ser tentado. E novamente, então, o tentador, o diabo, leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e diz que se Jesus prostrado o adorar, tudo isso será dado a ele. Jesus então expulsa Satanás, dizendo que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. E depois disso, então, os anjos do Senhor chegam e servem a Jesus, Um destaque interessante nessa passagem é que Jesus não é levado pelo diabo ao deserto para ser tentado. Jesus é levado pelo Espírito. É o próprio Deus agora que conduz Jesus a esse passo na sua caminhada terrena, E a gente vai ver que isso ocorre logo após uma bênção, Capítulo 3, a qual nós vimos anteriormente, termina com o batismo de Jesus. Então, logo após o batismo, logo após a descida do Espírito Santo, logo após os céus abertos e a voz de Deus dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, me alegro, Jesus é levado para uma tentação e ele é levado pelo próprio Espírito, Isso vai fazer uma ligação direta ao nosso dia a dia, que depois de grandes bonanças, nós podemos ter sim momentos de fortes tempestades, O crente não está isento, como numa apólice de seguro, de problemas da vida, O próprio Cristo nos dá esse exemplo maior. Mas vamos lá, O diabo, ele primeiro, o que ele trabalha? Ele trabalha com a dúvida, isso tem que ser bem atento. Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O diabo, ele não chega com a negação, dizendo: você não é o Filho de Deus, de forma alguma. Ele disse: tu és o Filho de Deus. Ele usa a mesma história, a mesma dúvida que ele sempre usa contra os seres humanos, como ele usou contra Eva, Lá no início do Gênesis, no capítulo 3, ele chega para Eva e diz: o que foi que Deus disse mesmo? Que não pode comer nenhuma árvore do jardim? Então esteja atento às dúvidas que Satanás coloca na nossa caminhada, E logo após, isso também é bem interessante, que foi logo após o próprio céu ter se aberto e Deus ter dito, Deus ter confirmado a filiação de Jesus. O tentador então chega dizendo: mas tu não és o Filho de Deus? Não é você que disse que é? Então manda que essas pedras se transformem em pães. E não tinha para Jesus nenhum problema em transformar pedra em pão. O problema é que Jesus, ele queria fazer todas as coisas pelas vias que Deus tinha mostrado a ele, ou moldado na sua caminhada, Ele queria viver de fato como ele viveu, na dependência de Deus. Então a primeira tentação de Satanás, ela é física, Ela vai direto no seu problema, naquilo que você precisa para agora, naquilo que você deseja para agora. Jesus estava com fome, e aí Jesus foge disso de maneira linda pela palavra, porque a palavra é a nossa fonte de entrave, de embate contra as astutas ciladas do diabo. E logo após a tentação física, Jesus, ele é levado a uma tentação religiosa, que é a presunção. O diabo novamente, ele deturpa a palavra, ele não explica todo o versículo, Ele só diz: lança-te daqui abaixo, versículo 6, porque aos seus anjos estará escrito para dar ordem aos seus respeitos, eles te tomarão nas mãos para que teus pés não tropecem com pedra alguma. E aí, mesmo na tentação religiosa, aquela tentação do orgulho, da presunção, mostra quem você é, mostra que você veio. Jesus mostra que ele veio para depender do Pai. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o cristão precisa compreender a diferença disso aí, irmãos, entre ser provado por Deus e querer tentar a Deus. E aí então o diabo leva ele para uma tentação política, O diabo mostra todos os reinos do mundo e oferece a ele em troca de adoração. Então a gente tem que estar atento nisso. O diabo sempre vai nos tentar na área física, na área religiosa e na área política. O diabo nos tenta em todas as áreas da nossa vida. E só após a tentação do inimigo, só após Jesus vencê-lo pela palavra, é que os anjos chegaram e os serviram. Então Deus não vai agir no nosso tempo, mas Deus vai agir.
E logo após isso, Jesus vai para Galileia, né? É claro que Mateus resume bem a história aqui, porque, como eu já disse no começo, desde a introdução, a questão de Mateus é mostrar as credenciais do rei, né? Então ele vai dizer que Jesus, ouvindo que João estava preso, ele volta para a Galileia, deixa Nazaré, e aí ele vai morar em Cafarnaum, cidade situada na beira-mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E aí o versículo 15 e 16 vai trazer essa profecia do profeta Isaías, né? Então está mais uma vez dizendo, olha, ele é de fato aquele que estava prometido. E a Bíblia vai dizer que a partir de então, né, Jesus começa a pregar dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem de Cristo é na mesma linha da mensagem de João, né? É a mensagem do arrependimento, é a mensagem da vida transformada, é a mensagem do pecador que compreendeu que ele precisa de Cristo para ter uma vida abençoada e ser alcançado por Deus. E logo após o versículo 18 até o versículo 22 vai falar sobre a vocação dos primeiros discípulos, né? São os irmãos André e Pedro, que estavam lançando o rede ao mar, e Jesus passa por eles e os chama. É interessante aqui a gente fazer uma nota, porque aqui vem na ordem dizendo que Jesus chama Simão e André, mas dando já vazão direta ao chamado. Mas na verdade, quem conduz André até Jesus, quem conduz Pedro até Jesus é o próprio André, né? O Evangelho de João vai trazer uma explicação melhor sobre isso, não vai trazer tão resumido. Vai mostrar que André era discípulo de João, e ele vendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele vai atrás de Jesus, passa uma tarde com Jesus, então ele volta dessa tarde e já começa a pregar, e a primeira pessoa que ele prega é para Pedro, e aí leva Pedro até Jesus, né? E aí depois disso, versículo 21, Jesus um pouco mais para frente já, com Pedro e André, ele vê outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam consertando redes na companhia de seu pai. E aí Jesus chamando, eles deixam tudo e segue ao seu pai imediatamente, né? Isso é interessante, que eles eram pescadores, estavam trabalhando, Jesus chamou, eles deixou a vida deles para trás, para agora seguir o chamado do mestre, né? Então quando Jesus nos chama, a gente tem que estar atento a deixar nossa vida para trás, deixar o passado no passado, né? Para explicar de uma forma melhor. Então vamos para o final do versículo. Jesus cura os enfermos, do 23 ao 25, Jesus percorria a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. E aí a fama de Jesus vai até a Síria, né? E eles começam a trazer todo tipo de enfermos, demoniados, paralíticos. Jesus curava a todos. E seguia grande multidão da Galileia, Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades, Jerusalém, Judeia e além do Jordão. Então a fama de Jesus cresce muito, porque Jesus ele vem na dependência do Pai e vem trabalhando de forma estratégica, né? O versículo 23, vamos voltar um pouquinho no versículo 12, Jesus vai para Galileia. A Galileia era uma região de pessoas desprezadas pela sociedade judaica, assim como Nazaré. Mas a Galileia ela era chamada desde o profeta Isaías como a Galileia dos gentios, porque é uma região que formava como se fosse um círculo, né? O próprio nome Galileia vem do hebraico Galil, que quer dizer círculo, né? Era uma região de 204 aldeias aproximadas, com 15 mil habitantes cada uma, então tinha muita gente. E a Galileia era uma rota de mar, né? Galileia, além de fazer fronteira com a Síria, com algumas cidades circunvizinhas que eram gentias, ela também tinha uma rota marítima que dali saía para o Egito, para muitos lugares do mundo. Então a palavra pregada ali, ela era levada aos confins da terra, né? Porque Jesus não pregava ali só para judeus, ele pregava, como se diz o próprio nome, a Galileia dos gentios. Então a sua fama vai além daquilo que o povo esperava, e a fama dele vai alcançando o quê? O reino dos céus. E o versículo 23 vai dizer que Jesus pregava nas sinagogas. As sinagogas, para se ter uma ideia, ela era como se fosse uma miniatura do templo, né? O templo só existia um, que é o templo central de Jerusalém, uma miniatura numa maneira simples de explicar, tá bom? Eu já vou falar sobre isso. O templo só existia um, que é o templo central de Jerusalém, que era o templo do sacrifício. Então tinha os dias corretos para que toda a nação se encontrasse nos templos, né? Nos dias festivos, nos rituais de sacrifício.
As sinagogas não, as sinagogas havia em todas as aldeias, tinha uma sinagoga, porque na sinagoga se pregava o ensino. A sinagoga se ensinava como se portar de maneira religiosa, né, ou moral, assim dizendo, e como se portava no templo, quando se fosse para o templo. Ensinava as tradições deles, né, a cultura deles religiosa. Então Jesus ele vai dentro dessas sinagogas, mas ele não vai pregar segundo a linha dos sacerdotes, e ele também não vai pregar costume aos povos. A Bíblia diz que ele entra nas sinagogas pregando o evangelho do reino. Então Jesus vai na sinagoga pregar a verdade que já deveriam saber, que Deus é o Senhor, e que para que viver em Cristo, para viver em Deus, né, precisa ter uma vida arrependida e uma vida transformada. E aí quando ele faz isso, a sua fama vai muito além das fronteiras de Israel.